Meus pais não estão pagando minha terapia depois da experiência mais traumática da minha vida, mas em compensação estão mandando minha irmã para Maceió porque o namorado dela terminou com ela. Agora, para completar a novela mexicana da minha família, querem ainda uma parte do processo que ganhei contra a pessoa que me traumatizou. Isso vai demorar um pouco, mas preciso desabafar antes que eu exploda. Nunca contei essa história inteira para ninguém, e espero que escrever aqui me ajude a colocar um pouco de ordem na bagunça da minha cabeça. Quando eu tinha 15 anos, algo aconteceu que mudou completamente a minha vida. Não vou entrar em muitos detalhes porque ainda é difícil falar sobre isso, mas, resumindo, fui manipulada emocionalmente e abusada mentalmente por um adulto que tinha poder sobre mim e soube usar isso da pior forma possível. Não foram meus pais, embora eu vá falar deles também. Demorou quase um ano até alguém perceber o que estava acontecendo. Quando finalmente acabou, eu estava em frangalhos. Mal comia, não conseguia dormir direito e às vezes tinha ataques de pânico até mesmo dentro da sala de aula. Minhas notas despencaram, deixei de falar com meus amigos e parecia que eu vivia andando com cimento nos pés. Sonhos ruins eram rotina e comecei a ter medo até do que antes era normal. Depois que tudo veio à tona, entrei com um processo. Foi aquela maratona, entrevistas, burocracias, reuniões, mais papelada do que fila de banco em dia de pagamento. A escola se envolveu, os serviços de proteção foram acionados, exaustivo. Mas eu tinha esperança de que algo bom pudesse sair daquilo. Os profissionais disseram que eu precisava de terapia regular, de longo prazo, com alguém especializado em trauma. Eu aceitei, claro, porque já não me reconhecia mais. Só tinha um detalhe: eu não tinha um tostão. Fui falar com meus pais. Ainda lembro do nervosismo quando me sentei para pedir ajuda. Eu era menor de idade, morava com eles e não tinha emprego nem economia escondida no cofrinho. Contei o que estava sentindo, expliquei que não era só tristeza boba e levei até uma lista de terapeutas com planos de pagamento acessíveis. Eles responderam que não tinham condições financeiras. Não foram agressivos, mas cortaram a conversa rapidinho, como quem muda de canal quando começa o horário político. Disseram que a vida estava cara, que terapia era luxo, e sugeriram que eu arranjasse um hobby, escrevesse num diário ou saísse mais de casa. Tentei insistir, falei que estava com pensamentos pesados, que tinha medo de não aguentar, mas eles ficaram naquela ladainha: não temos dinheiro. Eu não queria desistir. Comecei a procurar opções por conta própria e encontrei uma terapeuta que cobrava R$ 100 por sessão para pessoas em dificuldade. Ela topou me atender uma vez por mês. Eu pagava com dinheiro de bicos, cuidar de crianças, vender brigadeiro, o que aparecesse. Ajudava, mas era pouco. Eu precisava de muito mais apoio e sabia disso. Alguns meses depois, veio a reviravolta que mudou para sempre a forma como eu via meus pais. Minha irmã mais velha, Juliana, namorava um cara fazia 2 anos. O sujeito a atraiu e depois sumiu. Ela ficou destruída. Chorava, passava dias deitada, sem ânimo para nada. Meus pais, claro, se desdobravam, checavam como ela estava, perguntavam o que podia ajudar, faziam sopa, chá e tudo o que se pode imaginar. Pouco depois, anunciaram que ela iria viajar. Férias de 3 semanas em Maceió. Tudo pago. Passagem, hotel, comida, passeio de jangada, até caipirinha com guarda-chuvinha colorido. A ideia era que ela precisava se reencontrar e clarear a mente. Eu fiquei furiosa. Eles me viram desmoronar por meses, ouviram eu dizer que não aguentava mais e não tinham R$ 100 para me ajudar com uma terapia. Mas para Juliana, arrumaram milhares para uma viagem cura-coração partido. Eu me sentia pedindo um copo d'água enquanto davam champanhe importado para ela. Juliana voltou radiante, cheia de roupas novas, centenas de fotos e histórias das pessoas que conheceu. Meus pais não paravam de falar da viagem nos jantares. Ali eu decidi, em silêncio, nunca mais depender deles. Comecei a economizar cada centavo
e quando me formei saí de casa. Trabalhei em tempo integral, estudei meio período e continuei a terapia como dava. Com muito esforço, entrei numa universidade decente com bolsa de estudos e alguma ajuda financeira. Havia aconselhamento gratuito para alunos e pela primeira vez em anos tive acompanhamento consistente. Ainda sofria com crises de pânico e pesadelos, mas agora tinha ferramentas para enfrentar. Foi esse terapeuta que me mostrou que eu tinha um caso sólido. O que aconteceu comigo não foi azar ou fase ruim, foi abuso emocional grave e prolongado, com marcas reais na minha saúde mental. Eu tinha registros médicos e apoio profissional, então decidi processar. Foi aterrorizante. Levei anos nessa batalha. Advogados, perguntas difíceis, revisitar memórias que eu só queria esquecer, mas continuei, porque sabia que não era só sobre dinheiro, era sobre fazer aquela pessoa pagar pelo que fez. Eu já tinha me enroscado com a justiça antes, mas nada muito sério. Dessa vez era diferente. Era a minha vingança. Finalmente eu tinha conseguido virar o jogo. O acordo não me deixou milionária, mas mudou minha vida. Consegui quitar todas as minhas dívidas estudantis, aquelas que me tiravam o sono. Agora podia bancar terapia pelo resto da vida se precisasse. Até comprei um apartamento simples, só para não ficar refém de aluguel. Foi um dos melhores dias da minha vida. Claro, o trauma não evaporou, mas senti um alívio enorme. Só que aí, meus pais descobriram. Não sei como. Talvez alguém tenha visto os autos do processo, ou a Juliana, minha irmã, tenha escutado alguma coisa e comentado. De repente, meu celular começou a pipocar de mensagens. No início eram só recadinhos fofos, perguntando como eu estava, dizendo que sentiam minha falta. Eles não tocaram no assunto do processo de cara, mas logo minha mãe ligou, toda dramática, falando que a carga horária do meu pai tinha sido cortada, que as contas estavam empilhando, que a Juliana queria fazer pós-graduação e que eles sonhavam em ajudar. Não pediram uma fortuna, mas deixaram claro que esperavam que eu contribuísse. Parecia piada de stand-up ruim. Quando eu precisava de terapia só para conseguir levantar da cama, disseram que não tinham dinheiro. Quando eu estava despedaçada, recomendaram que eu escrevesse num diário. Mas agora que eu tinha um acordo no bolso, de repente lembraram que eu existia. De repente queriam papear, queriam saber da minha vida. Eu disse que não. Que se quisessem dinheiro, que escrevessem num diário o quanto desejavam e esperassem o destino entregar. Não preenchi formulário, não dei margem para debate. Só falei não. Eles não engoliram bem. Minha mãe chorou tentando me dobrar no drama. Meu pai me acusou de ingrata, dizendo que o dinheiro tinha subido à minha cabeça e que eu tinha esquecido a família. A Juliana também se meteu, já que parte da grama seria para ela. Desde então, não respondi mais. Para ser justa, eu sei que eles estão numa fase complicada. Não é desculpa para esbanjar. Realmente precisam. Mas isso não me moveu. Com o tempo fui me afastando. Não chego a dizer que são completos estranhos, mas também não sinto aquele laço afetivo que todo comercial de margarina insiste que família tem. Eles não estavam lá quando mais importava. Não acharam que eu valia o investimento. E agora, que eu sobrevivi sozinha, querem colher os frutos de uma batalha que não foi deles. Resolvi compartilhar essa história aqui porque cabe direitinho nesse espaço de família interesseira com benefícios. Muita gente já me perguntou por que eu não processei antes, quando era adolescente. A resposta é meio simples. Eu nem tinha essa noção na época, e sendo menor de idade, o processo é outro. Além disso, meus pais queriam varrer tudo para debaixo do tapete, como quem finge que o problema nunca existiu. No fim, acabou sendo até melhor eu só ter movido a ação depois de adulta. O advogado explicou que se eu tivesse entrado com o processo lá atrás, teria recebido talvez 1/5 da indenização. Isso porque o estrago emocional ainda não estava totalmente visível. Agora, com anos acumulados, as cicatrizes ficaram gritantes, e foi isso que pesou no valor. A pessoa responsável até cumpriu pena, mas bem curta. Hoje está solta, o que reabre feridas antigas, mas pelo menos a restrição social ainda existe, e isso já é um alívio.
Quanto aos detalhes, acho que já dá para entender sem precisar desenhar. Não quero ficar revirando isso aqui. Essa história é sobre meus pais e minha irmã, não sobre o que aconteceu comigo. Depois que cortei contato, fiquei em silêncio. Não bloqueei, só parei de responder. Foi melhor do que brigar. Mas claro, eles não aceitaram. 2 semanas depois, recebi mensagem de uma tia com quem mal falo, dizendo que meus pais estavam magoados, que eu não precisava castigá-los pelo que sofri, já que eles não eram os culpados diretos. Logo descobri que meus pais estavam espalhando para a família que sempre deram o máximo por mim, mas agora que eu tinha dinheiro, eu era ingrata e mesquinha. Ou seja, inventaram a versão em que eu sou a vilã interesseira. Na semana passada, a Juliana apareceu no meu apartamento do nada. Nem sabia que ela tinha meu endereço. Disse que estava por perto e queria esclarecer. Não deixei entrar, conversamos no corredor mesmo. No começo foi calma, mas logo a conversa desandou. Ela soltou que eu não precisava ficar presa em coisa antiga, que terapia não era a única saída e que se eu tivesse me esforçado mais, talvez nem precisasse delas. Basicamente, falou que eu tive sorte de ganhar dinheiro com o meu trauma, como se eu tivesse fraudado o sistema ou ganhado na raspadinha. Agradecida eu deveria estar, não ressentida. E no mesmo fôlego, pedi ajuda financeira. Coerência passou longe. Eu cortei logo. Disse que a conversa tinha acabado e voltei para dentro. Mas aí a coisa escalou. Essa semana, recebi ligação de um escritório de advocacia, contratado pelos meus pais. Queriam discutir uma questão financeira da família. Mais tarde, recebi um e-mail. Eles alegam ter direito a parte da minha indenização, porque me deram teto e comida enquanto eu era menor e lidava com o trauma. Ainda não abriram processo formal, mas ameaçaram. Segundo eles, querem resolver de forma amigável. Mas já tem advogado na jogada. E tudo isso me parece tão absurdo que parece piada do Porta dos Fundos. Eles querem fingir que fizeram o básico da parentalidade, como se cuidar de mim fosse apenas um detalhe burocrático. Talvez, se tivessem pago minhas terapias, pelo menos teria uma nota fiscal para provar que se mexeram. Mas convenhamos, isso é um mínimo que qualquer pai e mãe deveriam fazer. Semana que vem vou me reunir com meu advogado só para garantir as minhas necessidades, mesmo sem acreditar que isso vá dar em algo concreto. O problema não é só jurídico, é emocional. Porque eles não apenas fracassaram quando eu mais precisei, como agora estão tentando superar esse recorde, processando a própria filha. Pais minimamente decentes ficariam, no mínimo, felizes ou quietos ao saber que eu estou recebendo ajuda e indenização. No mínimo, me deixariam em paz. Mas não. Bloqueei minha mãe, meu pai e a Juliana em tudo. Avisei na portaria para não deixarem ninguém subir sem a minha autorização. Até mudei o número de telefone. Tô cansada, só quero encerrar logo essa novela. Atualização 2. Achei que a coisa ia esfriar, mas parece que minha vida virou reprise de novela mexicana. Sempre tem mais capítulo. Da última vez, contei que meus pais ameaçaram colocar advogado para arrancar uma parte da minha indenização pelo trauma. Só isso já foi surreal e cansativo, mas segura porque tem mais. Depois de cortar contato com eles e com a Juliana, tentei retomar minha rotina. Voltei a trabalhar, fiz terapia, foquei no básico para não pirar. Meu advogado leu a tal carta e riu. Disse que era um absurdo jurídico daqueles que a gente só vê em processo esdrúxulo. Mas aí, do nada, recebi mensagem de uma pessoa. Era uma amiga antiga da família. Vamos chamá-la de Dona Neide. Ela costumava aparecer muito quando éramos pequenos. Depois se mudou. Não estava fisicamente presente, mas durante o julgamento sempre me apoiou de longe. Disse que precisava conversar e marcamos uma ligação. Acontece que ela esteve na nossa antiga cidade recentemente e, batendo papo com conhecidos, o assunto meu pai, e mais especificamente Juliana, veio à tona. Descobri que Juliana fazia terapia há tempos. E até aí, tudo bem, né? O choque foi saber que meus pais pagavam essas sessões dela há anos, inclusive antes da viagem de férias que eles fizeram para Maceió, enquanto me diziam que não tinha dinheiro para mim. E o pior, eles usavam o meu trauma para justificar a terapia dela.
Contaram para a terapeuta que Juliana foi quem descobriu o que eu estava passando, que ela ficou arrasada com o peso de ver a irmã mais velha desmoronar e que isso abalou profundamente a saúde mental dela. Basicamente, fizeram dela uma vítima coadjuvante da minha tragédia. Não parou aí. Segundo a dona Neide, meus pais viviam dizendo que não queriam expor os detalhes, mas soltavam aos quatro ventos que a situação tinha sido horrível e que a família estava em ruínas emocionais. Minha mãe até chorou em uma sessão, dizendo como era pesado apoiar a Juliana e, ao mesmo tempo, segurar as pontas da família depois do que aconteceu comigo. Enquanto eu, mal e mal, conseguia rachar umas sessões, eles pagavam religiosamente quase R$ 70 por semana para a Juliana. E ainda se colocavam como vítimas da minha história. É de cair o queixo. Quero deixar claro, não culpo Juliana por precisar de terapia. Quem precisa tem mais é que fazer. O que me revolta é que me negaram essa ajuda e usaram a minha dor como desculpa para pagar a dela. Nunca disseram, olha, não temos grana para você, mas vamos ajudar a sua irmã também porque ela sofre de outra forma. Não. Eles mentiram. Transformaram Juliana em heroína silenciosa, aquela mártir que sofre pelo sofrimento alheio. Agora entendo porque ela apareceu no meu apartamento querendo me fazer sentir culpada. No fundo ela sabe. Talvez não tudo, mas sabe o suficiente para ficar na defensiva. Meu advogado me explicou que pagar terapia faz parte do cuidado básico com os filhos. Não custear o meu, mas bancar o da minha irmã, pesa feio contra eles, inclusive juridicamente. Não é que eu vá conseguir outro acordo, mas não é por dinheiro que penso em processá-los. É porque eles pioraram ainda mais meu trauma. E já que só ligam para dinheiro, nada mais justo do que a solução vir na mesma moeda, um processo. Atualização 3. Surgiram novas coisas, e eu sou grata por tanta gente estranha me mandar palavras de apoio. Poderia simplesmente sumir e viver minha vida, mas já que vocês acompanham, vou contar o que rola. É quase como se vocês fossem um grupo de amigos de boteco, enquanto meus pais seguem competindo pelo título de mais insuportáveis do ano. Então, fiz algo que não fazia há muito. Entrei em contato com alguém daquela época, uma pessoa próxima da nossa família. Vamos chamá-la de Dona Cida. Ela era vizinha e amiga. Cuidou de mim e da Juliana quando éramos crianças e sempre manteve contato. Nunca contei para ela os detalhes do que passei, mas ela sempre me tratou com carinho. Fiz só uma pergunta. Durante todo aquele tempo, meus pais chegaram a comentar algo sobre mim? Ela respondeu com uma mensagem enorme. E, pelo visto, comentaram sim, e muito. Na época, disseram a ela que eu estava inventando tudo para chamar atenção, obcecada pela ideia de ter sido machucada. Minha mãe chegou a falar que eu tinha a queda por drama, que a adolescente de hoje acha que tudo é trauma. Eles até riam disso. Comentavam para vizinhos e amigos que eu era viciada em terapia, sempre procurando um rótulo. Meu pai, para completar, disse a alguém que terapia era uma farsa e que eu estava desperdiçando tempo, quando na verdade eu precisava era arrumar um emprego e criar casca grossa. A dona Cida me contou que, quando me mudei, a vizinhança achou que eu tinha cortado relações porque não sabia lidar com regras. Para eles, eu era só mais uma dessas geração floquinho de neve, que se ofende até com um bom dia mais atravessado. Só que detalhe importante, tudo isso aconteceu enquanto meus pais bancavam a terapia da minha irmã. No caso dela, até parecia justificado, mas como sempre, não parava por aí. Descobri outra coisa, e dependendo do ponto de vista, pode até ser pior. O dinheiro que diziam mandar para Juliana não era exatamente deles. Pegaram emprestado uma boa grana dos meus avós e, pasme, falaram que era para mim. Disseram que iam me mandar para um lugar tranquilo para eu processar tudo que tinha acontecido. E ainda prometeram guardar segredo, como se fosse presente surpresa. Mas, claro, nunca me mandaram a lugar nenhum. O dinheiro foi todo para Juliana.
E meus avós ficaram de bico fechado, achando que estavam ajudando na minha recuperação. Isso explica porque eles sempre agiam meio frios comigo, como se eu tivesse sido ingrata por cortar relações. Na cabeça deles, eu tinha feito uma viagem que nunca existiu. Até hoje não consegui encarar meus avós para falar sobre isso. Só de pensar já me dá aquele frio na barriga. Mas parte de mim sente que eles merecem a verdade. Não apenas porque meus pais mentiram, mas porque roubaram na cara dura o dinheiro que era para me ajudar. Meus pais são um poço sem fundo de mentiras. Se alguém ainda tivesse dúvidas sobre eu dar sinal verde para o processo contra eles, bom, aí tá a resposta. Na última atualização, eu tinha como tarefa falar com meus avós. Escrevi uma carta porque, ligar seria pedir para travar a garganta. Contei tudo, que a tal viagem nunca existiu, que eu nem sabia que tinha sido financiada e que o dinheiro foi parar na praia com a Juliana, enquanto eu fiquei sem terapia, porque, segundo eles, não tinha verba. Deixei bem claro, não estava pedindo nada. Não queria que tentassem me compensar. Só queria que entendessem a minha versão, que soubessem que não sou ingrata. Uma semana depois, recebi uma cartinha escrita à mão da minha avó. Ela disse que não fazia ideia e até comentou que sempre perguntava para minha mãe como tinha sido a viagem. E a resposta era sempre vaga. Ah, foi boa, mas ela não quer que ninguém saiba que a viagem foi para curar o trauma dela. Minha avó confessou que se sentiu mal depois de ler minha carta. E pela primeira vez na vida disse estar orgulhosa de mim por ter sobrevivido a tudo que passei. Nunca tinha ouvido isso de ninguém da família antes. Dos meus pais e da Juliana, nem sinal. Mas enquanto eu trocava cartas e depois telefonemas com meus avós, tudo desmoronava para eles. Uma prima me contou em segredo que minha mãe teve um colapso num jantar de família depois de ser confrontada pela minha avó. Meus avós evitam falar dos meus pais comigo porque sabem que cortei laços. Minha mãe até tentou remendar a situação, dizendo que houve uma confusão, que eu sabia sobre o dinheiro e escolhi não usar. Segundo ela, foi por isso que quiseram ajudar a Juliana, que também estaria sofrendo. Mas com minha carta e outras peças do quebra-cabeça, a mentira caiu feito prédio mal construído. A vantagem de trocar meu número em vez de só bloquear foi que eles perderam a maioria dos meios de me encontrar. E-mail ainda aparece, mas eu só vejo o remetente na hora que mando para a lixeira na hora. Hoje, só quem realmente merece tem meu número novo, e vai continuar assim. Meus pais estão sendo processados e ainda existe a chance de darem as caras. A Juliana pelo menos sabe onde moro, mas eles não, o que já é um alívio. Claro que, no Brasil, a gente nunca sabe quando alguém vai bater no portão com cara de vítima, então já deixo a campainha preparada para me dar susto menor que eles. Enquanto isso, dentro da família, meus parentes travavam minhas batalhas. Meus pais tentavam se justificar, mas a galera manda logo eles ficarem quietos. Na atualização seguinte, fiquei sumida um tempo, sem responder nem comentários. Não porque tinha más notícias, mas porque estava cansada dessa novela mexicana versão brasileira. O processo seguia, sem grandes novidades. Nem meus pais, nem a Juliana tentaram me visitar de novo. Ainda bem. Até agradeci mentalmente o advogado deles, que deve ter dito: se vocês forem lá, só vão se enterrar mais. No fim, fechamos um acordo. Não foi um valor tão grande quanto antes, mas já deu aquele gostinho de justiça. Porque cá entre nós, responsabilizar gente ruim deixa o dia mais leve, quase como tomar uma cerveja gelada no calor de Maceió. E claro, teve consequência, mas não para mim. Meus pais agora posam de vítimas, chorando que tudo isso deixou um trauma financeiro e, quem sabe, mental. É até engraçado. Terapia funciona, mas só se você acredita nela. Se não, vira sofrimento parcelado em 12 vezes no cartão. Para completar, a Juliana também tinha planos para o meu dinheiro. Só que com meus pais apertados de grana, sobrou nada para ela. Isso não apaga meu trauma, mas confesso, dá um certo prazer ver essa novela virando contra eles.